Corinthians na última rodada? Vitor Bastos está com Paulo Roberto Falcão, direto do Recife. Sejam muito bem-vindos ao Seleção Sport TV. Boa tarde, Marcelo. Um grande abraço para todo mundo ligado no Sport TV. Paulo Roberto Falcão, nosso convidado aqui de hoje. Pouco mais de 2 meses no Recife, Falcão. Eu só estava falando sobre a vitória contra o campeão Corinthians. Pois é. Adaptado demais para aqui na cidade? Adaptado. Mas um abraço também ao pessoal todo lá. Marcelo, que há tanto tempo não falo, meu abraço. É extensivo a todo o pessoal do Sport TV aí. Aliás, uma casa que eu orgulhosamente trabalhei. Enfim, estamos aí no final de campeonato. Uma vitória em cima do Corinthians, realmente uma vitória que nos dá assim, muita força para tentar também ganhar o último jogo. Até porque o Corinthians foi um time que ganhou de São Paulo 6-1, né? E ganhar do São Paulo 6-1 não é para qualquer time. Então, felizes no Recife, felizes com o time e com grande expectativa para o ano que vem. O Sport recebeu muitos elogios durante o campeonato, teve um início muito bom, e aí depois teve aquela queda, você veio e assumiu o Sport, e o Sport teve essa nova arrancada na competição, Falcão. Muita gente elogiou o Sport durante o campeonato. Você fica aquela sensação que podia ter chegado um pouco mais longe o Sport, no caso a vaga da Libertadores? Pois é evidente que a gente, quando aqui chegamos, o Sport estava numa situação muito difícil, né? Nós chegamos aqui, o Sport nos últimos 13 jogos tinha empatado 7, perdido 5 em apenas um jogo, que era um aproveitamento de rebaixamento. E isso nos preocupou muito, na medida em que a nossa primeira preocupação foi tentar levantar o astral. Eu senti o time muito cabisbaixo, né? Um time que em 39 pontos ganha 10, um aproveitamento acima de 20%, 22%, era difícil, né? E chegamos numa terça, jogamos na quarta e jogamos no domingo. Então, o grande trabalho foi nesse início, foi muito mais no emocional, né? Que eu acho que hoje o grande craque dos times é o emocional. E depois disso, aí começamos a colocar algumas coisas que nós entendíamos, um volume um pouquinho mais de treinamento, a intensidade de jogo, uma série de coisas que fez com que o time recuperasse. E os jogadores foram extraordinários nisso. Entenderam, compreenderam, evidentemente que quando o preparador físico é Paulo Paixão, o que ele diz os jogadores fazem, pela história dele, pela capacidade de vestiário que ele tem. O Thiago, que veio comigo também, um profissional que está começando, mas também de muito talentoso. Já encontramos aqui uma equipe muito boa também. Enfim, estamos tentando aí ainda chegar no 5º lugar. No Campeonato Brasileiro, pessoal, o Falcão assumiu na 28ª rodada contra a Chapecoense. Lá para cá o Sport tem um aproveitamento de 63%, só é abaixo do Corinthians. Então é maior do que o do Grêmio, do Atlético Mineiro e do São Paulo, que são os outros times que estão no grupo dos 4 mais bem classificados. Então dá para ter uma ideia da evolução que o time teve com o Falcão. Vocês estão aí à vontade, né? O Falcão disse que está à vontade, está em casa. O pessoal tem alguma pergunta aí no estúdio, Marcelo? Temos sim. O pessoal já se movimentou aqui, mas como eu tenho essa prerrogativa, eu vou fazer a primeira pergunta. Aliás, eu vou fazer o primeiro elogio, né? A elegância do Falcão já se adaptou ao clima do Recife. Isso já é redundância. Né? Não, mas é só... Claro, não é elogiar a elegância de sempre. Agora, é como ele já adaptou a sua elegância ao novo clima. Agora, também se readaptou rapidamente a função de treinador de futebol depois de transitar em outras áreas. Citou com muito carinho aí o Sport TV, foi comentarista, foi apresentador. E volta a um mercado, Falcão, que era tema do nosso debate aqui no último bloco, né? Como alguns treinadores têm saído desse mercado e encontrado muita dificuldade para se inserir novamente, né? E hoje parece que fica o Mano Menezes fez essa crítica ontem no Bem Amigos, né? Parece que há uma obrigação de ir para a Europa, fazer cursos para poder ser aceito de novo por esse mercado. Como é que você está vendo esse mercado e como é que foi a sua experiência de voltar à profissão de treinador de futebol e já fazer um trabalho bem sucedido em pouco tempo? Olha, Marcelo, eu na realidade, quando comentarista da Globo, eu sempre tive a preocupação de acompanhar treinamentos, principalmente na Copa do Mundo, em alguns jogos da Libertadores. Eu sempre tive muita preocupação de fazer isso. Também sempre tive muita preocupação de conversar com os treinadores, para saber o que eles estavam imaginando, os treinadores que iam jogar o jogo que eu ia trabalhar. Então eu sempre tive muito ligado. Desde que joguei, eu sempre tive uma preocupação nos primeiros 5 minutos. Isso cresceu muito na minha cabeça quando eu fui para a Itália, né? Que é um futebol extremamente tático. Mas eu mesmo já no Internacional e melhorando na Europa, eu sempre tive a preocupação nos primeiros 5 minutos de estudar o adversário. Porque nos primeiros 5 minutos eu estudava o jogo. Já tinha estudado antes, né, como jogador, mas para ver como é que a gente podia fazer. Então, eu sempre fui um jogador que joguei, eu diria assim, conhecendo as notas, né?
que tem aquele músico que toca conhecendo as notas e aquele músico que toca de ouvido. Então eu conseguia fazer as duas, mas muito mais preocupado em ter saber o que estava acontecendo e a maneira que a gente ia trabalhar naquele jogo. Eu sempre fui um pouquinho treinador quando joguei, né? Então, depois disso, quando eu assumi Internacional lá em 91 e depois para a seleção japonesa, seleção brasileira antes, eu sempre tive isso na minha cabeça, ser treinador. Aí depois teve essa parada de 16, 17 anos com a Globo, mas eu sempre tive muito ligado. Sempre que possível viajei, sempre que possível falei com profissionais competentes, profissionais que eu poderia, inclusive, melhorar profissionalmente, profissionais que trabalham na Europa, onde a cultura tática deles é muito superior à nossa, porque sempre viveram isso. E eu acho que isso te dá te engrandece, né? E foi isso que eu fiz. Então a minha volta ela foi muito tranquila, né? E eu digo sempre, Marcelo, quando eu fui contratado aqui pelo esporte, eu estava indo em Porto Alegre, me disseram, algumas pessoas comentaram, e também não sei se com razão ou não, mas que eu estava fora, desatualizado, né? E há um mês e meio, depois de um mês e meio aqui, talvez, se falou de alguns times de interesse do meu trabalho. E eu até brinquei, né? Olha como o futebol é engraçado. Há um mês e pouco atrás eu estava desatualizado. 42, 45 dias depois, tem 2 ou 3 times que falam do Falcão. Então não dá para achar, quando o elogio é muito bom, que está tudo certo, e nem para achar que é tudo errado quando não está ganhando. Eu acho que o mais importante é você ter convicção, e tem que estar atento, né? Porque convicção está muito perto da teimosia, está quase grudado, a gente tem que saber a diferença disso. Então eu estou muito feliz, a facilidade também de falar com você, porque eu aprendi muito nessa área também com muitos profissionais no Brasil e também profissionais na Itália, porque foi lá que eu comecei a trabalhar em televisão. Então eu estou muito à vontade e me sinto muito feliz nessa profissão, embora evidentemente tem algumas coisas que eu não concordo no nosso futebol, né? E a gente só não está disputando a Libertadores pela uma arbitragem desastrosa no jogo contra o Paranaense em casa, desastrosa, para não dizer outra coisa. Em que nós tivemos 3 pênaltis, porque aquele era o jogo da Libertadores, porque eu tinha confiança que a gente ganharia do Corinthians, porque o Corinthians você não precisa motivar para jogar contra o Corinthians. Você tem que motivar quando não tem torcida, como foi o caso do Atlético Paranaense. E lá foi um escândalo a arbitragem. Eu não tenho nenhum receio de dizer escândalo a arbitragem, tá? Porque nos tirou a Libertadores, porque hoje nós estamos com 2 pontos a mais e nós brigaríamos até a última rodada. Lamento por mim, lamento pelos jogadores, lamento pela instituição esporte que estava tentando chegar, mas de qualquer maneira eu estou muito feliz, Marcelo, nessa volta ao futebol. Jader Rocha. Primeiro, desejar aí sorte, Falcão, mais uma vez, né? Primeiro contato que eu tenho com ele, porque tive a oportunidade de trabalhar também com o Falcão lá no Sul ainda, e fico feliz de vê-lo retornando à beira do campo, onde ele se sente à vontade, onde ele se sente bem. Falcão, e com relação à sua motivação, a maneira de lidar com a escolha, por exemplo, nesse período em que você ficou fora, o que você considerou, o que você ponderou para exatamente escolher o esporte e acreditar num projeto, num desenvolvimento de trabalho a médio e longo prazo? Prazer falar contigo mais uma vez, Falcão. Jader, um abraço a você também. Olha, nesse período que eu fiquei fora, depois que eu saí lá do Bahia, eu tive vários convites, né? Evidentemente que isso não é divulgado, nem tem que ser divulgado, mas talvez os 2 maiores, porque não foi da minha boca, mas foi o caso do Palmeiras lá atrás, quando o Filipão saiu, aliás, foi a indicação do Filipão, no fim não houve acordo. E no meio disso aconteceram outros convites e o último foi do Goiás, né, um mês antes de eu vir para cá. O que fez com que eu aceitasse o esporte? O esporte me procurou lá em janeiro ou fevereiro do ano de 2014. E aí eu tive reunido com o presidente Matorelli e o diretor de futebol, que era o Sérgio Câmara. Aí eu não pude vir porque eu tinha um compromisso para trabalhar na televisão durante a Copa do Mundo, né? Foram 60 dias. Eu não tinha como abandonar o esporte 60 dias. Eu digo, não posso aceitar e ir embora tal. Em junho o esporte voltou, eu já estava no Rio de Janeiro, já no IBC, no centro de imprensa, também trabalhando, eu não posso ir agora, não tem como, né? Aí eu não vim, mas então a partir desse momento eu comecei a acompanhar o esporte. E uma das coisas que me chamou a atenção no esporte, além da seriedade dos dirigentes, diz que o Eduardo teve dificuldades no primeiro ano, 8 ou 9 jogos sem ganhar e foi mantido. Agora, nesse ano que está se encerrando, nessa série de resultados negativos, que foram 7 empates e 5 derrotas, com a vitória depois contra o Fluminense, o esporte estava mantendo o Eduardo. Então o esporte não demitiu o Eduardo, né? Foi o Eduardo que saiu. Então isso fez com que eu entendesse que eu estou diante de uma diretoria diferente. Uma diretoria que não fica preocupado com o resultado negativo, acredita no trabalho. Que, aliás, eu acho que essa é a grande mensagem, Marcelo, Jader e todos vocês. Eu acho que o mais importante no profissional
Eu acho que é isso que nós temos que mudar em termos de gestão do futebol brasileiro, o que é muito difícil, porque para fazer isso você vai ter que ter nos clubes gente uma competência para entender esse tipo de coisa, que é a seguinte: não basta ganhar para o treinador ficar. Essa é a minha avaliação, tá? Não bastaria ganhar. Você tem que ganhar jogando bem. Como também não basta perder para ser mandado embora. Você tem que, se você perder jogando futebol positivo, para frente, um futebol que não ganhou por detalhes, você tem que ser mantido. Aliás, essa era a lei do Berlusconi no Milan, e o Ancelotti me disse isso. No Milan não bastava ganhar para ficar. Como também se perdesse, você não era mandado embora. Só que no Brasil isso é uma cultura, e aí muitas vezes por desconhecimento das pessoas que fazem a gestão, de que se ganhar está maravilhoso, se perder está ruim. E não pode ser assim. O profissional tem que ser analisado pelo trabalho do dia a dia, pela condição, se o time está crescendo, se o time não está crescendo, se o time está ganhando, mas não está convencendo. Claro que é difícil diagnosticar isso. Tem que ser alguém do ramo, tem que ser alguém que tem a competência para diagnosticar por que perde, por que ganha. Então, eu acho que, no caso do esporte, sintetizando, foi isso, a capacidade de entender que é uma diretoria que pensa um pouco mais do resultado negativo. Paulo Roberto Falcão, é sempre um prazer ter você conosco. Por favor, se estiver por aqui, durante esse período de férias aí no futebol brasileiro, será muito bem-vindo no Sofá do Seleção. Vitor Bastos, obrigado por fazer essa ponte aí com o Falcão, obrigado ao apoio sempre constante da Globo Recife. Um grande abraço, até a próxima.